Vamos lá, meu nome é Luciano, né? Luciano Ferreira Silva, professor do curso de computação. Minha formação primeira foi na área da matemática. Tá? Então, eu sou matemático por graduação, depois fiz mestrado e doutorado na área da computação, em específico na área de computação gráfica. Eu terminei a minha graduação no ano de 2005, logo depois fiz 1 ano e meio o mestrado e mais 3 anos e meio o doutorado. Tá? Nesse intervalo todo, eu terminei toda a minha formação no ano de 2009. Tá? Eu terminei o doutorado, terminei tudo. A minha área de pesquisa é a área de computação gráfica como um todo, mais especificamente, meu mestrado e meu doutorado foi na área de realidade virtual, que é um ramo da computação gráfica. Tá? Mas eu trabalho na área de computação gráfica como um todo, desde a área de processamento de imagem, algo do tipo, visão computacional nessa área, eu trabalho com isso. Estou trabalhando recentemente muito com a área de desenvolvimento de jogos. Quando a gente trabalha com desenvolvimento de jogos mais em específico na área acadêmica, a gente já parte para falar um pouquinho da área de jogos sérios, né, que é você tentar elaborar algum tipo de jogo com alguma finalidade para ajudar o ser humano, né? E a área de realidade virtual, que é a minha área que eu segui desde o começo, eu venho trabalhando com ela direto, tá, dos mais diversos ramos, tá? E aí eu estou me aventurando esses últimos tempos na área de visão computacional para reconhecer feição, reconhecer emoções e assim por diante. A área de computação gráfica, ela é extremamente abrangente. Né? Quando a gente fala sobre computação gráfica, a gente incorre no erro de imaginar que computação gráfica seria só uma pequena parte chamada síntese de imagem, né? E que é aquela parte onde que a gente cria jogos e gera animações. Mas ela vai muito além disso, vai desde a área de tratamento de imagens, né, que é a área de processamento de imagens, até a área de visão computacional. Então, dito isso, dá para a gente perceber que é uma área extremamente abrangente. Então, vai desde você, para as pessoas, você gerar produtos que ajudem a uma recuperação da saúde, ajude algum tipo de treinamento, algo do tipo, que é bem forte da área de realidade virtual imersiva, até a parte de processamento de imagem, que aí, por exemplo, entra na parte de você fazer um tratamento de uma imagem para reconhecimento de uma placa, de um veículo, reconhecimento de uma pessoa que está perdida, do rosto dela para poder contribuir com a família para localizá-la, né? Então aí é uma área que tem uma aplicação direta muito forte para a população. Tá? E é uma área muito interessante e muito gostosa de se trabalhar também, devido a essa aplicação muito direta. Tá? Você consegue, como é uma área muito visual, você consegue ver e conectar realmente ali o que está ajudando. Um dos conselhos mais importantes é o seguinte, é você conhecer em si o que um curso de ciência da computação lhe oferece, exatamente o que um profissional de ciência da computação, o que ele faz realmente. A gente tem um erro ao pensar que a gente entra muito em contato com a parte computacional só naquela parte mais visual, né? A gente entra em contato com o computador, com a interface em si, né? Com os programas ali, mas aquilo ali já está tudo pronto, né? Então, quando o cientista da computação ele está fazendo um curso, ele está aprendendo a fazer aquilo que outras pessoas vão usar. Né? Então, muitas das vezes você vai ter que aprender um pouco de matemática para poder entender como que aquilo é feito. Afinal, o computador ele é uma
é uma máquina matemática, digamos assim, então vai envolver isso, tá? Vai envolver muito raciocínio lógico, né? Então, isso são desafios que você vai encontrar pelo curso, tá? Mas é um curso muito, muito prazeroso de ser feito para quem tem afinidade com essa área, né? E quem gosta, não tem dúvida que vai se divertir bastante com a gente no curso. O curso de computação ele é um curso que tem um forte apelo matemático, justamente pelo que eu disse para você anteriormente, né? O computador ele é uma máquina matemática, movido por lógica matemática, né? Então, não tem como, parte do que a gente pesquisa vai usar matemática diretamente. Qualquer área que você for buscar na computação, ele usa fortemente a matemática. Então, você vai trabalhar com a área de inteligência artificial, você vai trabalhar muito com a parte estatística, probabilidade, vai entrar na área de computação gráfica, que é a minha área. Você vai trabalhar muito com a parte de cálculo numérico, você vai trabalhar muito com a área de geometria, tá? Então, áreas de derivada, cálculo diferencial, tudo você vai aplicar, tá? Matemática discreta, em análise de algoritmos, então você vai ter uma série de matérias que são aplicações diretas da matemática. Então, é uma área que não tem como você correr dela, não. Então, você tem que saber, tem que estudar e tem que ter uma certa afinidade com matemática, sim. Não é necessário ter um computador top de linha, não. A universidade, agora na pandemia, está um pouquinho conturbado esse processo, mas a universidade, ela até para a pessoa que não tem computador, ela tem os laboratórios para oferecer para você fazer as suas atividades, né? Hoje em dia, não é interessante você dizer computador top de linha. Por quê? Porque a gente tem um conceito que a gente chama de workstations, né? Então você tem aquele computador, às vezes um computador que digamos, é top de linha para uma determinada área, não é top de linha para outra, né? E você está tendo uma formação muito generalista. Então, o computador que eu uso para o meu tipo de pesquisa, ele tem uma configuração totalmente diferente de um computador que vai, por exemplo, trabalhar com banco de dados. São computadores totalmente diferentes, né? Mas esse tipo de computador, você vai ter se você tiver interesse, você vai ter possibilidades digamos, de adquirir o seu mais para frente. O próprio curso vai te dar essas possibilidades de ter uma bolsa de iniciação científica, de você ter um estágio, você vai poder conseguir o seu computador. O computador não tem como mentir para você, um computador lhe facilitaria, tá? Mas um computador básico para você desenvolver alguns exercícios de programação iniciais, que um computador básico faria isso bem, tá? E ele te facilitaria, mas não é fundamental. A própria universidade te ajudaria nesse quesito. Não é necessário ter computador top de linha, não. Nem você tendo um computador top de linha, ele não vai atender a todas as áreas. Tá? Então, um computador que é top de linha para a de computação gráfica, que ele investe muito em GPU, por exemplo, ele pode não ser interessante para um computador de banco de dados que às vezes, para trabalhar com, ele vai pedir um espaço de armazenamento grande, trabalhar com uma conectividade, coisas que não são tão necessárias na área de computação gráfica. Então, esse conceito é bom você entender melhor o que você está buscando e trabalhar ele depois. Tá? Então, é legal você ter seu notebook, é legal. A partir do momento que você consegue ter, mas um notebook básico, se você conseguir, já supriria você mais da metade do curso para lá. Depois que você quiser se especializar em alguma área, você tenta conseguir esse computador por alguma bolsa, algo do tipo. Mas
Um notebook te ajudaria nesse sentido, para te facilitar ter seus arquivos todos num lugar, você poder estudar onde você quiser, né? Te ajuda nesse sentido. Facilita a sua vida, facilita, mas não é essencial e nem precisa ter grandes configurações para fazer isso, não. Tá até ali, isso no sexto semestre, eu acho que os computadores rodam bem, são programas com ideias que são leves, não tem muita coisa para executar que são muito pesadas, não. Ser paciente é sempre necessário, né? As pessoas, uma coisa que é importante a gente compreender é que o ser humano ele é diferente, todas as pessoas são diferentes umas das outras. E elas têm ritmos diferentes, né? Então, às vezes, um colega vai pegar algo muito rápido, outro colega, às vezes, vai demorar um pouquinho mais, né? A pegar algum tipo de informação, a chegar naquela mesma conclusão que o outro colega. Isso não quer dizer que um é melhor, vai ser melhor profissional do que o outro. A única coisa é que um tem que ter exatamente mais paciência, estudar um pouquinho mais, tá? E obedecer o seu ritmo de estudo para conseguir chegar. Tá? E o que é importante é ter perseverança, né? E comprometimento, tá? Com o que ele está fazendo. Isso é essencial. São coisas totalmente diferentes. Jogar é um momento de lazer, né? Já foi o que eu disse para você numa pergunta anterior. Às vezes a gente incumbe nesse erro. Né? Eu gosto de mexer em alguma coisa do computador, você está mexendo na casca do computador, tá? No que ele pode te oferecer, eu posso confundir que eu vou me sair bem num curso de computação, sendo que você não vai mexer só com a casca, você vai mexer com o que está por trás. Então você não precisaria fazer um curso superior, né, para trabalhar com isso. Então, jogar é um momento de descontração, mas não representa o curso. Na minha área, que é a área de jogos, tem até em literatura, que é bem legal, um dos autores eles dizem, olha, para eu conseguir desenvolver jogos, é interessante que você goste de jogar, para você ter prazer naquilo que você está lidando. Mas só gostar de jogar não te garante que você vai ser um bom desenvolvedor de jogos, tá? Então, começa daí, imagina o resto da computação, né? Que nem trabalha, às vezes, com a área de jogos. Então, não tem essa correlação direta, não. Acho que a palavra-chave para ser um bom estudante, um bom profissional, é comprometimento. Tá? Então, se você for uma pessoa comprometida com aquilo que você está fazendo, você tende a ser um bom estudante e um bom profissional no futuro. Tá? O que eu digo com comprometimento? Comprometimento é o seguinte, se você tem uma aula 8 horas da manhã, você levanta às 7 da manhã para assistir uma aula 8 horas da manhã, então você chega lá 8 horas, então se comprometa a assistir aquela aula, prestar atenção naquela aula, a se dedicar, tirar aquele momento para ver aquela aula em si. Tá? A gente vê muito, às vezes, a pessoa às vezes até chega lá 8 horas da manhã, mas a pessoa chega lá e começa a mexer no celular, não está prestando atenção naquilo, fica levantando, sai da aula, não se preocupa com nada. Isso não é comprometimento, né? Você se predispôs a estar ali, então fica ali de verdade, né? Se dedica àquilo que você está fazendo, tá? Dedique-se a tudo que o curso te oferece, tá? Uma outra dica legal também, para você conseguir se formar bem, se tornar um bom profissional, é o que eu digo, você ter uma vivência da universidade. O que é isso? É você tentar aproveitar e viver tudo que a universidade te oferece. Uma universidade, principalmente federal, ela não vai te oferecer só aulas. Tá? Isso é um pouco diferente, às vezes, do que uma universidade. Algumas universidades particulares, elas trabalham desse jeito, mas universidades federais, isso é o interessante dela. Ela te oferece muita coisa a mais, então ela vai te oferecer aula, ela vai te oferecer pesquisa, ela vai te oferecer participação em eventos, ela vai te oferecer
participação em contextos culturais, tá? Então, ela, de vez em quando, a universidade te oferece, por exemplo, sabe? Ela vai te oferecer participar de um show, de uma orquestra, algo do tipo. Isso é o quê? Isso é um enriquecimento que você tem cultural. Então, você tem essa oportunidade de sair um graduado e sair uma pessoa muito mais culta de uma universidade do que antes que você entrou. Isso é o que te torna um profissional muito melhor, uma pessoa bem mais apta a enfrentar tudo que vem pela frente. Então, vivencia a universidade, tenta aproveitar tudo que ela te oferece. Tá? Isso que é o interessante. Ela vai te oferecer muita oportunidade. Então, tenta aproveitar, tá? Que você está sendo privilegiado ali naquele momento. Tem muita coisa que ela te oferece, muita coisa boa. Que não seria só, Okay? como o senhor disse, questão cultural, não é só do curso. Você poder aproveitar aquela interdisciplinaridade, né, que o curso, que a universidade Exatamente. oferece. Exatamente. É isso que se espera de um aluno que é formado, né? Não adianta você, às vezes, ser formado muito, você ter uma especialização, você ser muito especialista só em uma coisinha, sendo que você não sabe pegar aquilo que você tem muito conhecimento e aplicar em outras coisas. Você não tem desenvolvimento cultural para isso. A computação é uma área muito multidisciplinar. Então você vai conseguir, por exemplo, pegar a computação e aplicar na música. Tá? Você vai ver softwares musicais, isso é legal, isso que é o interessante. É isso que diferencia, às vezes, um aluno ter aquela boa sacada de outro que não. Mas, às vezes, o aluno ele é muito bom em música, teve a vida dele toda, ele tem uma família que tem uma formação musical, algo do tipo. E ele vem para a universidade e quer fazer computação. Então, esse cara, é interessante a universidade saber aproveitar ele bem e direcionar para isso. Olha, vamos pegar no que você já é muito bom, você é muito bom na área de música, com computação, vamos dar uma boa contribuição na área de música, a gente consegue fazer uma coisa muito legal aqui. Tá? Então, a universidade ela vai te aproveitar e você tem que ter essa malemolência para conseguir fazer isso, né? Trabalhar bem dentro da universidade e aproveitar tudo que ela te dá. Bem, professor, eu acho que é só isso.